E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, tô gravando aqui o inicinho da aula de frações, que na verdade eu dei na quarta-feira, dia 9 de março. Mas eu demorei um pouquinho para começar a gravação naquela ocasião, né? Me perdi um pouco na emoção do momento, certo? Então, nessa aula que eu vou gravar agora, a gente vai dar uma olhada nas origens das frações e vamos começar a falar sobre as operações de frações, certo? A gente vai falar só sobre a adição, tá? O resto tudo, então, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação e expressões numéricas, ahn, vai estar nas outras aulas que eu já postei, tá? Que são lá na planilha, frações 2 de 3 e frações 3 de 3, beleza? Então, vamos lá. Isso aí, expressões numéricas, certo? Então, começando só para contextualizar um pouco historicamente, né? Eu trouxe aqui uma imagem que é esse osso dos libombos, né? Que é um achado arqueológico. Existe alguma controvérsia, até onde eu sei, sobre a data, não é bem estabelecido, mas um valor que eu achei para trazer aí é que tem mais ou menos 37 mil anos esse osso dos libombos, né? E a importância dele, ele é um osso que é um osso de babuíno, né, de macaco, que foi encontrado lá na África do Sul, perto de onde era a Suazilândia, ali, né, no leste da África do Sul. E esse osso foi encontrado e ele tem uns dentinhos aqui, certo? Ele é entalhado aqui. E esse osso ele é considerado o primeiro registro de contagem realizada por um ser humano. Então, uma pessoa é o achado arqueológico mais antigo em que um ser humano, né, uma pessoa, foi lá, pegou um osso de babuíno, um osso de um animal, né, e ela entalhou aquilo lá, certo? E usou isso para contar alguma coisa, provavelmente. Né? Provavelmente isso aqui fosse usado para contar, certo? Então, lá dos princípios do pensamento matemático, né, quando as pessoas começaram a lidar com número, a forma mais natural, talvez, de lidar com os números é tratar com inteiros positivos, certo? Então, 2, 3, 4, 5, né? Que é muito fácil de tu usar no teu dia a dia, certo? Tu pode pegar, então, e contar 3 laranjas, né? 3 frutas. É algo muito fácil de tu observar, muito natural por ser humano. Né? Na verdade, muito natural para a gente hoje, mas não tão natural na época, né? Se tu for parar para pensar lá nas origens, isso foi um desenvolvimento super espetacular para a humanidade, né? Porque se tu pega, tu imagina assim uma pessoa olhando 2 laranjas e 2 cavalos, certo? Pra gente hoje em dia isso parece natural dizer que, pô, existe alguma coisa que é comum entre esses dois grupos. Tem 2 laranjas de um lado e tem 2 cavalos do outro lado, certo? Os objetos podem ser completamente diferentes, a gente pode estar comparando laranjas com cavalos, mas existe algo que é algo em comum. Deixa eu fechar a janela. Existe algo em comum entre esses dois grupos, né? Existe esse dois que é em comum. Mas lá no início, para o ser humano, era muito difícil, né? É muito espetacular tu conseguir chegar nessa abstração, né? 2 laranjas completamente diferentes de 2 cavalos, mas existe esse negócio que é a quantidade que é igual, né? O 2, tá? Uh, em pessoas também, em indivíduos, a habilidade de contar, então contar em termos positivos também é uma das habilidades matemáticas que a gente desenvolve mais cedo na vida. Com poucos anos a gente já está conseguindo contar antes de fazer outras operações e ter outros tipos de raciocínio mais desenvolvidos, certo? Então o ser humano começa trabalhando com isso aí, em termos positivos, né? Contando de uma forma bem palpável assim objetos que a gente enxerga no nosso dia a dia, tá? Mas daí depois a gente começa a ter necessidade de buscar outras formas para representar números diferentes, né? Em situações diferentes para resolver problemas diferentes, certo? E é lá na outra ponta do outro lado da África, eu falei que o osso dos libombos foi encontrado lá bem no sul da África, né? Na África do Sul, perto da onde era a Suazilândia, lá no leste da África do Sul, né? Mas lá na outra ponta da África, então lá no Egito antigo, os caras começam, eles inventam uma
forma diferente de representar alguns números para resolver um tipo específico de problema, certo? Então, os egípcios eles tinham unidades de medida, né? Tipo, imagina uma corda, por exemplo, que eles usavam para medir terrenos, usavam para medir terra, certo? Então seria como se tu quisesse medir, né? Pega uma corda de 1 metro, por exemplo, né? E usa para medir uma parede que tenha na tua casa, tá? Pega essa corda de 1 metro, tu vai pegar uma corda, vai colocar do lado, mais uma corda, deu 2 metros, mais uma tem 3 metros, mais uma tem 4, etc. Assim por diante, né? Para descobrir qual é o tamanho daquela parede lá. Qual é o problema disso? O problema é que dificilmente tu vai ter um número inteiro de cordas, dessas cordas de 1 metro, cabendo em uma parede ali, né? O mais provável é que tenha uma parede com 3,5 metros, não com 3 metros, ou 4 metros, ou 5 metros, né? A parede pode ser 3,5, ou pode ser, sei lá, 4,2 metros, tá bem? Então os egípcios, usando essa técnica para medir, eles começaram a pegar essa corda, que era a unidade padrão de medida deles, e seccionar elas em algumas partes, certo? Trabalhar com partes dessa unidade padrão deles, tá? E isso que é uma fração, certo? O que é uma fração? É uma parte de alguma coisa. Também no caso dos egípcios, eles pegavam essa unidade de medida, eles dividiam em várias, né? No nosso caso, a gente usa frações para trabalhar com praticamente tudo que a gente vê no nosso dia a dia aí. Tu pode usar, por exemplo, para dividir comida, né? Pegar um pedaço de uma porção de alimento. Tu poderia usar para dividir a população de Porto Alegre. Eu quero saber quanto é que é 1/4 da população de Porto Alegre, né? Frações a gente usa para calcular tudo que é tipo de coisa por aí, tá bem? Então os egípcios eles tinham um sistema de numeração que nem esse aqui que eu tô salientando, que eu tô realçando aqui, certo? É um sistema de numeração que é parecido com aquele, o dos romanos, né? Que talvez vocês conheçam um pouco melhor, que é um pauzinho é o 1, 2 pauzinhos é o 2, 3 pauzinhos é o 3, depois um pauzinho com um V do lado é o 4 e assim por diante, certo? Então os egípcios eles tinham naquela época um sistema de numeração bem semelhante, né, com o dos romanos, certo? Então, um pauzinho é o 1, 2 é o 2, 3 é o 3, etc. E aqui a gente tem um símbolozinho, né? Essa meio que uma ferradura, uma coisa assim, né, um uzinho ao contrário ali, que seria o 10. Depois esse símbolo é o 100, etc, até chegar no 1 milhão, que é esse cara desesperado aqui, olhando para cima, tá? Então os egípcios eles tinham todo esse sistema de numeração deles aqui, e quando eles começaram a trabalhar com frações, eles inventaram como se fosse uma extensão do sistema de numeração deles, tá? Então o que eles começaram a fazer é, nesse sistema de numeração, se tu pegava, por exemplo, 5 pauzinhos, 2, 3, 4, 5, isso valia o número 5, certo? E o que eles fizeram para estender o sistema deles foi, eles inventaram esse símbolo aqui, que eu li que é uma boca, mas eu não sei porquê, né? Mas eles inventaram esse símbolo aí e eles começaram a usar esse símbolo para dizer, se tu bota o 5, como tá aqui embaixo à esquerda, né? 5 pauzinhos ali, 5 risquinhos, tu tem um número 5, certo? Mas se tu bota esse símbolo aqui, que é a boca, e embaixo tu bota o 5, tu vai ter 1/5, certo? 1/5 de algo, tá bem? Então, observando aqui embaixo à direita, se tu tem 3 risquinhos, tu tem 3 unidades. Mas se tu bota esse símbolo em cima e embaixo tu bota os 3 risquinhos, tu vai ter 1/3, tá bem? Então, mesma coisa vale para o 10, né? Como vocês olham na tabela aqui, o 10 é o U ao contrário. Se tu tem o Uzinho, tu vai ter 10. Se tu tem a boca em cima e o Uzinho embaixo, Uzinho invertido embaixo, tu vai ter 1/10, certo? Então isso aí é a origem das frações, como a humanidade começou a fazer o cálculo fracionário, né? Ou registros mais antigos da gente fazendo o cálculo fracionário, certo? O negócio é que esse sistema de numeração dos egípcios ele ainda era muito, né, ele ainda não era o sistema que a gente tem hoje, né, com números decimais, que são esses que estão mostrados aqui, né? Seriam 1, 2, 3, 4, 5 do jeito que a gente conhece.
certo? Os egípcios não tinham isso, eles tinham esse sistema parecido com os romanos lá, que são sistemas um pouco primitivos, assim, e né, adequados para as técnicas que eles tinham na época, desculpa, adequados para os problemas que eles tinham na época, para os problemas que eles tinham que resolver, certo? Mas para fazer conta com esse sistema ainda era muito complicado, certo? Então demorou ainda algum tempo depois que eles inventaram as frações para surgirem os algarismos hindus, né? E o sistema de numeração indo-arábico, que é o que a gente usa hoje, que combinado com essas técnicas de frações deles ali, daí começaram a permitir que a gente fizesse conta com frações do jeito que a gente faz hoje, tá? E a representação que a gente tem hoje, como é que ela é? Deixa eu tomar um golinho de água para me hidratar. Então, a representação atual, ela vai ter esse aspecto que está mostrado aqui embaixo. Então, uma fração, como é que ela é representada? Ela vai ser um número em cima, no caso 6, uma barrinha, e um número embaixo, tá? O que significa isso? O que é esse negócio? Quando tu olha 6 barrinha em cima e 17 embaixo. Isso significa exatamente a mesma coisa que 6 dividido por 17. Certo? Isso é 6 dividido por 17. Tá? E se a gente pensar de um ponto de vista mais conceitual, o que significa isso? Significa pegar algo, né? O que é uma fração de 6 sobre 17? Significa pegar algo, dividir em 17 partes e pegar 6 dessas 17 partes. Tá bem? Então isso é uma fração. Beleza? Então, o que está em cima a gente vai chamar de numerador, o que está embaixo a gente vai chamar de denominador. Certo? Então, algumas frações a gente vai ter nomes específicos para elas dependendo do numerador, né? Quando a gente tem uma fração com alguma coisa com 2 embaixo, a gente fala de 1/2, né? Se fosse, por exemplo, deixa eu apagar aqui, se fosse 7, por exemplo, seria 7/2, tá bem? Quando a gente fala com o 3 embaixo, a gente fala em terços, né? A gente teria 7 terços nesse caso. Se a gente fala com 4 embaixo, a gente teria 7 quintos, 7 quartos, desculpa. 7 quartos se o quarto 4 fosse embaixo, né? Se a gente tivesse um 5, a gente teria 7 quintos. Depois 7 sextos, 7 sétimos, 7 oitavos, 7 etc. Assim por diante, né? Se a gente tiver um número muito grande como 17, a gente pode dizer que a gente tem 6/17avos. A gente não fala 6/17, a gente fala 6/17avos. Ou 6/18avos, 19, etc. Assim por diante, tá bem? Então só para ter clara essa questão de nomenclatura de como é que a gente vai chamar as nossas frações. Certo? Então essa é a nossa representação atual de fração. Uma fração, então, ela é uma divisão, simplesmente, né? Se tu tem 6 sobre 17, tu tem 6 dividido por 17. Tá? Bem tranquilo. Se eu te perguntar quanto é que vale isso aí em número, né, decimal, uma representação com vírgula, tu vai pegar, como é que tu vai descobrir? Pega o 6, divide por 17, certo? E vai encontrar lá teu resultado, 0,0, tá bem? É isso aí. Então, algumas questões importantes. Deixa eu voltar atrás. Não devia ter passado esse slide ainda, né, para criar um pouco de mistério. Agora vocês já viram, mas tudo bem. Então, se isso é uma divisão, né, tem alguns casos que vão ser casos específicos e importantes dessa divisão. Por exemplo, se eu pego um número qualquer, 19, tá? E eu faço 19 sobre 1, tá? Quanto é que isso aqui vai dar? Isso é uma divisão, é 19 dividido por 1. Isso aqui vai dar 19, né? Porque qualquer número dividido por 1 vai ser o próprio número, certo? Se eu pego 23 e divido por 1, dá 23. Se eu pego 32,14 dividido por 1, vai dar 32,14, certo? Então qualquer fração que eu pego e eu divido por 1, vai dar ela mesma, tá bem? Depois, se eu pego o meu mesmo número ali,
19 e eu faço 19 sobre 19. Pensem aí, quanto é que vai dar isso? Isso vai dar 1. Por que isso vai dar 1? Eu pego um número e divido por ele mesmo. Quantas vezes um número cabe nele mesmo, né? Pega qualquer número, pega 32,14 lá, divide por 32,14. Quanto é que dá isso? Dá 1, né? Tá pegando um número e dividindo por ele mesmo. Então sempre que tu tiver um número em cima e o mesmo número embaixo, isso dá 1, certo? Agora, passando lá pro lado direito da tela. Se eu tiver, por exemplo, 0 dividido por 19, quanto é que vai dar isso aqui? 0 sobre 19. Isso vai dar 0, certo? Por que isso vai dar 0? 0, se tu pega qualquer, né, 0 e divide por absolutamente qualquer número, né, número não nulo, né, isso vai dar 0, tá? Imagina que tu pega 0 coisas e divide entre várias pessoas aí, cada pessoa vai ter 0, nenhuma pessoa vai ter alguma coisa, certo? Então, dá 0, tá bem? E o último caso importante, se eu pego o 19 e faço sobre 0, quanto é que dá isso aqui? E a resposta é que isso aqui não dá. Isso aqui é proibido de se fazer, certo? Tu não pode ter divisão por 0, né? Na matemática a gente não divide por 0 nunca. Tá bem? A gente pode dividir por um número muito pequenininho, a gente poderia dividir por 0,000001, por exemplo, mas a gente não pode dividir por 0, certo? O 0 é proibido. Então isso aqui que eu escrevi embaixo à direita não pode acontecer. Tu não pode ter 0 no denominador, tá bem? Que era essa observação que eu tinha colocado aqui, bem grande, para não esquecer de falar para vocês. Tá bem? Tranquilo? Então, tentando fazer uma explicação um pouco mais visual, né, do que seria uma fração. A gente tem uma pizza aí, né? Então, uma pizza inteira, e essa pizza está dividida em fatias. Contem aí as fatias, vejam quantas fatias a gente tem. A gente tem 8 fatias, né? Então, cada pedaço de pizza aqui vale quanto em frações? Vou escrever aqui. Vai valer 1/8 de pizza, certo? E aqui surge uma nova forma de escrever frações. Então, quando a gente está no computador e a gente não consegue escrever 1 sobre 8, por exemplo, a gente pode usar essa barrinha, né? Então, só para vocês estarem ligados, quando a gente for fazer exercícios e conversar no WhatsApp e tal, isso aqui significa 1/8, certo? Então, uma fatia aqui vai ser 1/8 de pizza, beleza? Tá bem? Então, a pizza está dividida em 8 e uma fatia vai ser 1/8 de pizza. Se eu pegar todas as 8 fatias, quanto é que eu vou ter de pizza? Eu vou ter isso aqui, né, o 1/8. Se eu pegar 2 fatias, eu vou multiplicar isso aqui por 2. 2 vezes 1/8. Se eu pegar 3 fatias, eu vou multiplicar por 3, né? Ou eu vou somar 3 vezes, né? Se eu pegar todas as 8 fatias, eu vou ter quantos oitavos? Opa. Eu vou ter 8 oitavos, certo? Então, isso aqui seria 1/8. Se eu pegar tudo isso aqui, eu teria 2 oitavos. Né? Se eu pegar isso aqui junto, eu teria 3 oitavos. Depois 4 oitavos, 5 oitavos, 6 oitavos, 7 oitavos e 8 oitavos. Certo? Beleza? Então, uma fatia é 1/8. 2 fatias vão ser 2 oitavos. 3 fatias vão ser 3 oitavos. E assim por diante. Beleza? Então, o que a gente tem aí? Quanto de pizza a gente tem? Então, basta a gente contar, né? Quantas fatias a gente tem? A pizza está dividida em quantas fatias iguais? Né? Ela está dividida em 8 de novo. Então, cada pedacinho desse aqui é 1/8. Né? Então, 1/8, 2, 3, 4, 5 oitavos é o que tem de pizza aqui. Né?
Se eu perguntar pra vocês quanto que foi comido dessa pizza, quanto que a gente comeu dessa pizza aí? A gente comeu 1/8, 2/8, 3/8, certo? Beleza, opa. Então, 5/8 é a nossa resposta. 5/8 é o que sobrou de pizza, né? O que a gente comeu de pizza é 3/8. Tá bem? Então, aqui a gente tem exatamente a mesma divisão, né, da pizza que a gente tinha antes, né? Então ela está dividida em 8 fatias novamente. E aqui vocês concordam que a gente tem 4 fatias, né, que estão aparecendo, né, que restaram, certo? 4 fatias de pizza, certo? Então são 4/8 da nossa pizza, beleza? Então, nessa imagem aqui, o que a gente tem? A gente pegou a pizza, em vez de fazer 8 fatias, a gente fez simplesmente 2 fatias. Imagina que tu tá comendo só tu e um amigo teu aí, tu corta a pizza ao meio e cada um pega metade, certo? Então, observem que a quantidade de pizza que a gente tem na imagem da direita é exatamente igual à quantidade de pizza que a gente tem na imagem da esquerda, né? Só que aqui a gente tem 4/8 e aqui a gente tem 1/2. Então, por que isso é verdade, né? Por que a gente tem a mesma quantidade? A gente tem mesma quantidade porque matematicamente o 4/8 ele é igual ao 1/2, certo? Então a gente comentou que a fração ela é uma divisão, né? Então 4/8 significa o quê? Significa 4 dividido por 8, tá bem? Se tu fizer essa conta, quanto é que vai dar? 0, aqui tu bota um 0. Quantas vezes o 8 cabe no 40? 5. Então 40 dividido por 8 dá 0,5. Agora se tu pega o 1/2 aqui, 1 dividido por 2, quanto é que dá isso aqui? 0,0 aqui. Quantas vezes o 2 cabe no 10? 5. Observa então que o resultado é o mesmo, né? Então, o mesmo número tu pode escrever de muitas formas em frações, certo? Então, uma forma de tu visualizar isso, talvez mais rápido, seria assim, ó. Quando tem uma fração como essa que está mostrada, duas frações como estão mostradas aqui em cima à esquerda, né? Vamos pegar o 4/8 aqui. Ela está numa forma aí 4 dividido por 8, tá? Mas essa forma ela pode ser simplificada, tá? Então, se tu conseguir dividir tudo que está por cima da tua fração e tudo que está embaixo pelo mesmo número, tu pode simplificar ela, certo? Então, se tu pode dividir 4 por 2, 4 dividido por 2 dá 2, né? Então eu poderia dividir por 2 e daria 2 embaixo. Posso dividir 8 por 2 pelo mesmo número? Sim, daria 4, né? Então se eu consigo dividir tudo que está por cima por um número e eu consigo dividir tudo que está por baixo por um número, eu posso usar essa técnica para simplificar a fração, né? Poderia dividir de novo por 2, né? Porque dá para dividir aqui por 2 e daria 1, e aqui dá para dividir por 2 e daria 2, e eu chegaria numa forma simplificada que é 1/2, certo? Então, 4/8 é a mesma coisa que 1/2. 1/2. Beleza? Tá bem? Aqui daria para dividir por alguma coisa? Não, né? Não dá para dividir por nada para simplificar isso. Tá? Então, isso é a grande questão da simplificação. Tá? Aqui, se tu quisesse, tu poderia dividir por 4 em cima, né? Daria 1. E 8 dividido por 4 daria 2 embaixo, certo? Então tu já poderia simplificar dessa forma, certo? Mas simplificações vão ficar mais simples enquanto a gente for avançando. Tranquilo? Maravilha, então. Certo? Se tu pegar tudo que tem de pizza nessa esquerda aqui, na imagem da esquerda, e tu somar com tudo que tem de pizza na imagem da direita, quanto que vai dar? Não pensem no número ainda, né? Pensa só na quantidade de pizza, só olhando aí. Né? Se tu olhar, tu tem meia pizza do lado esquerdo, meia pizza do lado direito. Se tu soma tudo isso aí, tu vai ter uma pizza inteira, né? Imagina, pega essa que tá na direita aqui
e coloca aqui, tu vai ter a pizza ocupando esse espaço aqui, e no fim das contas tu vai ter uma pizza inteira simplesmente, certo? Mas matematicamente, como é que tu faz isso, né? Porque aqui a gente tem 4 oitavos de pizza na esquerda, mais 1/2 de pizza na direita, né? E a gente está falando que isso tudo junto, se a gente somar as duas, vai dar uma pizza, né? Vai dar uma unidade de pizza, certo? Mas, putz, se tu não soubesse que dava uma pizza, se tu não conseguisse enxergar, como é que tu faria essa conta aqui, né? Como é que tu soma esses dois números, tá? Então, é o que a gente vai ver na sequência. Como é que tu soma dois números quaisquer em frações, dois números fracionários quaisquer, certo? Então, primeira questão é, tu tem que olhar a tua continha e tu tem que identificar se os denominadores, então o que está embaixo, seria 5 e 3, se eles são iguais ou diferentes. Beleza? Então, por que a gente olha isso? Se os denominadores forem iguais, a conta com fração fica muito fácil. Ela fica muito tranquila, certo? Se tu tivesse, por exemplo, 1/6 mais 5/6, tá? Os denominadores são iguais, né? Nesse caso aqui, como é que tu soma duas frações? Tu vai manter o que está embaixo, quando os denominadores forem iguais, e tu vai somar o que está em cima. Então o que está embaixo era 6 aqui, continua 6 aqui, e o que está em cima era 1 aqui, e era 5 aqui, vai ser 1 mais 5. Isso vai ser igual, então, a 6/6. Beleza? Então, quando os denominadores forem iguais, é super tranquilo somar frações, né? Tu tem que simplesmente manter o denominador, continua igual, continua como era nos outros, e soma o que está lá em cima. Certo? Beleza? Então, no entanto, se eles forem diferentes, como é esse caso que a gente tem aqui, é 5 e o outro é 3, a gente tem que descobrir o mínimo múltiplo comum entre eles, o MMC, né? Que teve uma aula sobre isso lá no início da semana, eu acho que com o Thiago, certo? E a gente vai ter um método, né? A gente vai descobrir o MMC e a gente vai montar uma continha de uma forma, que eu vou mostrar aqui, para resolver essa soma de frações, certo? Então, primeiro passo seria pegar os denominadores e, né, fazer o MMC entre eles. Então a gente vai pegar e descobrir quanto é que é o MMC entre 5 e 3. Né? Nesse caso vai ser 5 vezes 3, que é 15. Tá bem? Tranquilo? Mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Tá. Então a gente vai colocar uma barra, a gente pode colocar uma barra um pouco mais comprida do que de costume aqui, e a gente vai escrever 15, que vai ser o resultado do denominador da nossa soma. Então a gente já encontrou um pedaço do nosso resultado. Tá? Depois, tendo esse 15, o que a gente vai fazer com ele? Deixa eu apagar aqui só. Beleza? Pego o 15. Como é que eu vou fazer? Aqui em cima eu vou escrever uma soma de outra forma. Tá bem? Então, vou pegar esse 15, vou fazer 15 dividido por 5. Tá bem? 15 dividido por 5. Isso vai me dar um resultado. E depois o resultado eu vou fazer vezes 1. Certo? Então esse é o método para encontrar o primeiro termo da nossa soma de frações, que vai estar aqui em cima. Tá? Então 15 dividido por 5 dá quanto? Dá 3, certo? Não vou escrever ainda. 15 dividido por 5 dá quanto? Dá 3, certo? 3 vezes 1 dá quanto? Dá 3. Então o primeiro termo da nossa soma vai ser 3. Tranquilo? Maravilha. O que a gente vai fazer na sequência? Exatamente a mesma coisa, só que para descobrir esse termo que está na direita, que é o 2/3, que vai aparecer também na nossa soma aqui, certo? A gente está fazendo uma soma
Então, a gente pega esse sinal de soma e coloca aqui, tá bem? Depois, o que a gente vai fazer então? Pega esse 15 e faz 15 dividido por 3. Certo? Depois, pega o resultado e faz vezes o que está lá em cima, vezes o 2. Tá bem? Então, 15 dividido por 3 dá 5, né? Vezes 2 dá 10. Então, a gente chega nessa forma aqui. Tendo esse negócio, a gente vai simplesmente somar o que está lá em cima, né? 3 mais 10, e isso vai dar 13 sobre 15. Beleza? Então, tranquilo, né? Fizemos o MMC, encontramos que o resultado do MMC é 15. Depois fizemos 15 dividido por 5, dá 3. Vezes 1, dá 3. É esse termo aqui. Depois, 15 dividido por 3, dá 5. Vezes 2, dá 10. É esse termo aqui. Era uma soma, então a gente está somando os resultados aqui. E a gente descobre que o resultado da nossa soma, então, é 13 sobre 15. Beleza? Então, se os denominadores forem iguais, tu simplesmente soma. Caso contrário, tu vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum, né? Mínimo múltiplo comum, e tu vai ter que fazer essa manipulação para encontrar o resultado da tua operação, certo? Então, com denominadores iguais, basta somar os numeradores, tá? Então, aqui eu coloquei simplesmente a sequência, né? Isso aqui, escrever 3 sobre 15 mais 10 sobre 15 é a mesma coisa que escrever o 15 como base para todo mundo, porque o 15 é a base comum entre os dois, certo? O 3 está sobre 15 e o 10 também está sobre 15. Então isso aqui é a mesma coisa que o que eu escrevi no outro slide, que era nessa forma aqui, certo? Poderia fazer o MMC e botar com denominadores separados, não teria problema para encontrar os dois termos. Tá bem? E o resultado então dá 13 sobre 15. Que ótimo, a gente acertou. Beleza? Uma coisa que eu me dei conta que eu não falei aqui sobre a simplificação, né? Quando a gente estava simplificando, isso aqui, eu falei que se a gente pode dividir o que está em cima por um número e o que está embaixo pelo mesmo número, né, a gente pode simplificar a expressão, né? Eu dei ênfase no tudo que está em cima e tudo que está embaixo, lembram? Então tem que ser realmente tudo que está em cima e tudo que está embaixo para simplificar. Eu quis dizer assim, se tu tiver, por exemplo, 4 mais 1 sobre 8, tá? Tomem cuidado para não pegar, tipo, 4 e 8 aqui, vou cortar o 4, vai ficar 1, e vou cortar o 8, vai ficar 2, né? Isso está errado, certo? Tu teria que simplificar tudo que está em cima e tudo que está embaixo, beleza? Então, nesse caso aqui, vocês têm que cuidar com a simplificação, tá bem? Não pode cortar esse 4, esse 8 aqui e simplificar simplesmente, porque tem um 1 aqui também. Tu teria que pegar tudo que está lá em cima e tudo que está embaixo. E tudo que está em cima é 4 mais 1, que é 5. Então tu consegue dividir o 5 por um número e o 8 pelo mesmo número, né? Deixa eu colocar aqui. Né? Tem que dividir o 5 por um número e o 8 pelo mesmo número para simplificar? Não, né? Nesse caso tu não consegue. Não tem como reduzir isso aí. Beleza? Então nesse caso não daria para simplificar. Tá bem? Então chegamos até aqui, beleza? E a sequência da aula seria a subtração, que já está gravada, já está postada no Drive. Então, gravei na quarta-feira mesmo, certo? No Drive não, desculpa, está postado no YouTube e o link está na planilha, beleza? Então, seria essa aula que eu gravei agora é frações 1 de 3, depois a continuação na subtração é frações 2 de 3, beleza? Então, muito obrigado pela atenção. Mandem WhatsApp se tiverem dúvidas. Abraços, bons estudos.